Boa noite, famílias. Recebam o nosso abraço fraterno e votos de que tudo esteja em perfeita harmonia nos lares, com as bênçãos do Mestre Jesus. Por gentileza, coloquem as águas a fluidificar sobre a mesa e oremos. Deus, nosso Pai, que sois todo o grande gerador de bondade e justiça, a vós rendemos nosso agradecimento por existirmos e por sentirmos as vossas bênçãos, pois sem o vosso auxílio somos deveras frágeis. Jesus, nosso divino pastor, sejais o mentor maior da nossa reunião, para que tudo transcorra num clima de paz, segurança e amor fraterno. Que a lição da noite possa atingir seus objetivos sobre as nossas almas, enriquecendo a nossa base de conhecimento e fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Permita-nos que humildemente possamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. A página que iremos estudar, minhas irmãs e irmãos, está no capítulo 5 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, em seu item 21, cujo subtítulo é A perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Procedamos à leitura evangélica. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nosso ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que o atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Mas de que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Passemos agora, minhas irmãs e meus irmãos, ao nosso humilde comentário complementar. Muitos dentre nós não querem nem ouvir falar de passamento para o outro lado. E por que esse tema é tão delicado de se tratar? O ser humano teme tudo que ele considera desconhecido. E o esquecimento do passado, que faz parte da lei de Deus, não nos permite divisar por agora que lá não é pior do que aqui. Muitos encaram a morte como um castigo, outros como um passaporte para o sofrimento. Mas à medida em que vamos desanuviando nossa mente para a realidade espiritual, e principalmente quem teve a coragem de estudar mais detidamente esse assunto, acaba por encarar com tranquilidade e respeito esse momento da morte, que é tão importante e natural quanto o nascimento.
mas isso não significa que alguém, em sã consciência, vá desejar o desencarne. Esse momento, quem define é Deus, e não nos cabe questionar ou nos debelar contra isso. A vida na Terra, meus irmãos e minhas irmãs, é uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Tudo que o Criador nos permite experimentar numa encarnação deveria nos ser aprazível e considerado necessário. Então, temos que agradecer a vida na Terra todos os dias, como uma excelente oportunidade para que nos redimamos de erros pregressos. Alguns dizem que a lei natural sugere que os mais velhos devam morrer primeiro. Como realidade estatística, essa afirmação é verdadeira, mas não como postulado da lei de Deus. O próprio corpo do Cristo foi mortificado ainda jovem. Como tudo que vem de Deus deve ser atacado sem lamúrias, fundamental se torna que nos conformemos sem revolta, caso um ente jovem pereça inesperadamente. Como expresso na lição evangélica, se a vida de um jovem for ceifada, há razões para se imaginar que, se ele continuasse entre nós, uma sequência de nefastos infortúnios iria lhe acometer pelo caminho de crescimento, podendo até mesmo desvirtuá-lo do seu planejamento evolutivo. Então, que o mal iminente seja logo estancado. Muitas causas levam ao desencarne precoce. Infelizmente, nosso tempo exíguo aqui nessa reunião não nos permite discuti-las. Porém, quando aguçamos nossa visão espiritual para esse fato, acabamos por concluir que Deus, que tudo vê e que não cria nenhum ser para ser destruído, sabe melhor do que nós o que é oportuno realizar, promovendo sempre a decisão que melhor nos convenha. E creiam, é muito difícil avaliar, do ponto de vista de um ser encarnado na Terra como nós, as razões que levam alguém ao perecimento precoce. Por menos que queiramos admitir, após o nascimento, só temos convicção de que um dia partiremos de volta à pátria espiritual, à verdadeira pátria. E esse dia não deveria ser determinístico da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Não importa com que idade se dará o nosso passamento, ou de um ente querido, cada vez mais esse evento deve ser encarado com naturalidade. Saudade sempre sentiremos daqueles que nos são caros, quando longe estão do nosso convívio. Mas, infelizmente, essa sensação de que a separação será definitiva e eterna nos tira do ponto de equilíbrio. Tudo isso causado pelas ideias de penas definitivas de céu e inferno, imputadas em nós, que transparecem a sensação de que unirmos-nos novamente àqueles que amamos será impossível. No entanto, essa afirmação não é verdadeira. A nossa ajuda mútua, a nossa convivência, o nosso amor se estenderão ao infinito, com o nosso senso familiar cada vez mais amplo, com mais e mais espíritos se integrando à nossa parentela espiritual a cada nova encarnação. Creiam que as nossas vibrações
alcançam aqueles nos quais estamos pensando. Quando lembrarmos dos nossos que já se foram, emitamos vibrações de carinho, pois eles estejam onde estiverem, perceberão nosso amor por eles. E na maioria das vezes, sentindo ou não suas presenças, eles estarão recebendo essas vibrações coladinhos a nós e retribuindo a gentileza com um forte abraço e um beijo fraterno. Muita paz nos nossos corações. Vamos agora estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Jesus, humildemente imploramos a vossa divina intercessão sobre os nossos ambientes e a vossa irradiação sobre as nossas águas, que haverão de se transformarem em medicamentos curadores das nossas chagas físicas, mentais ou espirituais. Suplicamos que estendais essas vibrações curadoras sobre todos os doentes do nosso orbe terrestre. Em vosso santo nome, as águas e os nossos ambientes estão fluidificados. Que assim seja. Passemos agora ao encerramento do estudo da noite. Obrigado, irmãs e irmãos, pela agradável companhia. Esperamos do fundo do coração que todos tenham alcançado um clima de reconforto e paz duradoura em vossos íntimos, bem como nos vossos ambientes familiares. Senhor, aguçai as nossas mentes, para que nos sintamos incentivados ao estudo do vosso Evangelho, criando um hábito salutar e prazeroso de estarmos sempre próximos ao vosso coração misericordioso e bom. Imploramos bênçãos também para aqueles que ainda não despertaram para a empreitada positiva na vossa direção. Por Deus, aclarai essas consciências, Senhor. Humildemente rogamos a vossa autorização para promover o encerramento desta reunião. Muita paz nos nossos corações. Desfaz-se agora a nossa corrente de amor fraterno. Muito boa noite.